Imagine ficar completamente sozinho no meio do oceano, sem comida, sem água potável, sem nenhum contato com o mundo. Esse é José Salvador Alvarenga. Ele ficou 438 dias à deriva no oceano. Em novembro de 2012, José saiu para mais um dia comum de pesca no México. Ele era um pescador experiente, acostumado com o mar, mas naquele dia, ele e um ajudante chamado Ezequiel embarcaram em um pequeno barco de 7 metros, sem saber que estavam prestes a viver o pior pesadelo da vida deles. A missão era simples: 2 dias de pesca e retorno ao porto. Mas logo depois da partida, uma tempestade começou a se formar. As ondas aumentaram rapidamente e o motor do barco foi tomado pela água. Em questão de minutos, o rádio parou de funcionar. O vento ficou tão forte que eles perderam completamente o controle. O barco foi levado para o meio do oceano. E naquele instante, José percebeu: ninguém sabia onde eles estavam. Eles tinham desaparecido. Nos primeiros dias, os dois tentaram remar, na esperança de ver alguma costa. Mas o Oceano Pacífico é imenso e as correntes os arrastavam cada vez mais para longe. Sem rádio, sem bússola, sem sinal de terra. A comida acabou. A água potável também. José começou a capturar peixes com as mãos nuas. Bebia água da chuva quando chovia, e quando não chovia, nada. Eles comiam peixes crus, pedaços de tartarugas, e até engoliam água do mar. Mas isso só piorava. O corpo enfraquecia, e o desespero crescia. Depois de várias semanas à deriva, o jovem Ezequiel ficou gravemente doente. Febre alta, delírios e fraqueza extrema. José tentou cuidar dele, mas não havia nada a fazer. Um dia, o rapaz simplesmente não acordou. Durante horas, ele chorou, depois rezou. E por fim, entregou o corpo do amigo ao oceano. A partir dali ele sabia: se quisesse viver, teria que lutar sozinho. José improvisou um abrigo com o que restou do barco. Usava garrafas plásticas para coletar chuva, caçava aves que pousavam sobre o casco e pescava usando pedaços de osso e linha. Dormia com o som das ondas e o medo de nunca mais ver terra firme. Os meses passavam, o cabelo crescia, a barba cobria o rosto e o corpo se tornava só pele e osso. Às vezes, ele via aviões passando, acenava, gritava, mas ninguém o via. O barco era pequeno demais no meio de um oceano sem fim. José começou a conversar sozinho. Falava com o mar, com Deus e com o próprio barco. Era a única maneira de manter a mente funcionando. Depois de quase um ano, ele começou a perder a noção do tempo. As estações mudavam e o barco seguia vagando sem destino. José acreditava que morreria ali. Mas em janeiro de 2014, algo apareceu no horizonte. Um ponto verde, com as últimas forças, ele remou na direção. Depois de 438 dias à deriva, José Salvador Alvarenga chegou ao atol de Eben, nas Ilhas Marshall, a mais de 10.000 quilômetros de onde partira. Os moradores locais o encontraram desorientado, fraco e quase sem voz. Eles acharam que era um fantasma. José foi levado para um hospital, onde os médicos confirmaram o impossível. Ele havia sobrevivido há mais de 14 meses no mar, alimentando-se apenas de peixes, tartarugas e chuva. Eles disseram que o segredo foi sua experiência e uma força mental fora do comum. Hoje, José vive em El Salvador, longe do mar. Ele contou sua história em entrevistas, em um livro chamado 438 Days, mas há partes que ele nunca revelou. Durante o tempo em que ficou à deriva, José dizia sentir uma presença com ele, algo que não sabia explicar. Sombras, vozes, luzes distantes no horizonte, coisas que ele nunca esqueceu. Talvez tenha sido alucinação, ou talvez o mar tenha seus próprios mistérios. Mas o fato é que José voltou e provou que, mesmo quando tudo parece perdido, o ser humano é capaz de desafiar o impossível. Essa é a TV Obscura, onde o tempo não apaga, ele esconde. Siga nossa página, curta, compartilhe e recebe conteúdo novo todos os dias.